seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui em mais uma reflexão do nosso livro temático e o tema de hoje será o tema 5, Fraternidade e Fome. Então a gente vai começar a nossa leitura. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14:16. Miséria é a falta de amor entre os homens, santa dulce dos pobres. É muito importante a convergência, neste ano de 2023, do tema de estudo da SSVP do Brasil, a mística da visita aos pobres, e o tema da campanha da fraternidade lançada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é Fraternidade e Fome. Os vicentinos e vicentinas testemunham em suas visitas semanais o flagelo da fome que assola tantas pessoas no mundo e em nosso Brasil de forma especial. Em 2022, os dados de órgãos que acompanham a questão da insegurança alimentar apontam que mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome e mais de 120 milhões têm algum grau de insegurança alimentar. Esta situação é muito triste e uma verdadeira afronta aos princípios cristãos. Estamos falando de fome, algo tão drástico que afeta tantos irmãos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Papa Francisco fala sobre a fome na encíclica Fratelli Tutti. Ainda estamos longe de uma globalização dos direitos humanos mais essenciais. Por isso, a política mundial não pode deixar de colocar entre seus objetivos principais e irrenunciáveis o de alimentar efetivamente a fome. Com efeito, quando a especulação financeira condiciona o preço dos alimentos, tratando-os como uma mercadoria qualquer, milhões de pessoas sofrem e morrem de fome. Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos. Isso constitui um verdadeiro escândalo. A fome é criminosa, a alimentação é um direito inalienável. Muitas vezes, hoje, enquanto nos enredamos em discussões semânticas ou ideológicas, deixamos ainda que irmãos e irmãs morram de fome ou de sede, sem um teto ou sem acesso a serviços de saúde. A Sociedade de São Vicente de Paulo muitas vezes foi classificada erroneamente como entregadora de sacolas, cestas básicas. Somos muito mais do que isso. Buscamos sempre levar o amor e a promoção às famílias assistidas, confiadas a nós. Temos sim satisfação em ajudar milhares de pessoas todos os dias a não passar fome e devemos nos esforçar sempre para que Deus aumente nossa força e disposição para trabalharmos para que menos irmãos e irmãs passem por esse flagelo. Neste mundo de tantas situações absurdas de injustiça social, onde bem poucos têm muito e centenas de milhões de pessoas não têm nada, a necessidade da ação caritativa de nossos confrades e consócias só aumenta. A fome é criminosa, nas palavras do Papa Francisco, pela gritante falta de justiça no mundo. O nosso Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, precisa urgentemente de um maior senso de justiça e humanidade, para que possamos fazer com que todos os seus filhos tenham acesso aos alimentos que brotam da terra, da Mãe Natureza. O convite da campanha da Fraternidade de 2023 para que, vivendo como irmãos e irmãs, não deixemos ninguém passar fome. Como Jesus falou para seus discípulos sobre o banquete da vida, ele fala hoje para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. Lutando por um mundo fraterno e justo, sejamos verdadeiramente tomados pelo amor de Deus
e construamos um mundo sem miséria e sem crime da fome. E agora para nossa reflexão, pergunta número 1. Você conhece alguém na sua cidade que está passando fome? Pergunta número 2. Qual ação você acha que a SSVP pode empreender para colaborar com o fim do crime da fome? E para você responder na sua intimidade, qual sentimento você acha que uma mãe ou um pai sentem ao ver um filho com fome? Então vamos lá. Para a pergunta número 1. Acredito que só da gente sair na rua, né, andarmos aí pelas ruas da nossa cidade, a gente já vai se deparar com pessoas nessas condições de fome, né? Frequentemente a gente vê nossas ruas aí lotadas com pessoas nessas condições. Então, com certeza, nós conhecemos e vemos frequentemente pessoas nessas condições. Número 2. O que a SSVP pode fazer para combater isso? Vou citar aqui, né, uma ação que eu acredito como primordial nesse combate contra a fome, que é investir na educação. Acredito que a educação é uma grande arma contra a fome, contra a miséria. Nós, como vicentinos, né, num primeiro momento ali, a gente sana a fome de muitas famílias, né, levando ali a cesta básica. Porém, essa ajuda, né, com a cesta, ela é temporária. Ela não vai durar ali a vida toda. E a educação não. A educação é algo que a gente carrega para a vida toda. Então, acredito que uma das medidas, uma das ações que seriam muito eficazes contra a fome seria investirmos na educação, né? Por exemplo, frequentemente a gente pode ver, né, aqueles ciclos viciosos dentro de famílias que a gente assiste, onde o avô e a avó já foram assistidos, o pai e a mãe assistidos, e de repente tem ali uma criança, um adolescente, um jovem, que a lógica, né, desse ciclo é que ele futuramente também seja um assistido. E quando a gente entra ali com a educação nessa família, é um ciclo que a gente pode combater, que a gente pode acabar, né? Tendo ali um jovem, um adolescente, onde a gente consegue investir em cursos profissionalizantes. Não só com esse jovem, mas também ali com o pai ou com a mãe de família, né? Dependendo da realidade que a gente tem ali na nossa família, mas investir em cursos profissionalizantes. Né? A educação é o que vai salvar. Algo que vem sendo muito incentivado, né, tanto pelo Conselho Nacional quanto pelo Metropolitano de São José dos Campos, é de usarmos também as nossas sedes, né, que estão ali com o objetivo de servir ao pobre, para prestar esses tipos de cursos, né? Seja cursos ali de cuidador, de confeitaria, de corte e costura, enfim, de acordo com a realidade que vive ali as nossas famílias, né? Usarmos as nossas sedes para profissionalizar as nossas famílias. Uma outra situação também, né, de capacitar esses pais, essas mães de família. Frequentemente a gente teve um caso numa família em que a mãe não conseguiu o serviço, né, não conseguiu a vaga, porque ela não tinha CNH. E isso fez a nossa conferência pensar, né, já que nessa realidade a CNH seria um meio dela conseguir um emprego, por que a nossa conferência então não investir nisso, né? Então, buscarmos formas de investir na educação, na formação, de maneira a profissionalizar as nossas famílias, acredito que seja uma grande arma contra a fome, contra a miséria. E por fim, né, como você acha que uma mãe ou um pai sentem ao ver um filho com fome? A fome, ela já é o pior sentimento que possa existir aí, né? Digo por nós, né, dentro da nossa realidade, como confrades, como consórcios. Quando a gente fica um período longo aí de tempo sem comer, a gente já muda o humor, já fica estressado, às vezes nem quer conversar com o outro, não quer papo, porque a gente tá ali só um período mais longo sem comer, né? E a gente sabe, a gente tem a certeza que daqui a pouco a gente vai ter ali o alimento,
né? Que a gente vai se alimentar e tá tudo certo. Agora eu fico imaginando, né, uma pessoa que já tá um longo período de tempo sem comer e não tem a certeza do que ela vai comer, né? Não sabe se ela vai comer. Esse já é um sentimento horrível, né? Como muito bem tratado pelo livro, né, e pelo Papa Francisco, é um crime. E eu fico imaginando, então, um pai ou uma mãe de família vendo o seu filho passar por essa situação. Né? Acredito que esse sentimento ruim ele deva multiplicar por ver alguém ali que você ama, alguém tão próximo, passando por essa situação, né? Juntamente a você. Então é isso, né? Que a gente possa cada vez mais lutarmos para combater esse crime, que é a fome, e investirmos cada vez mais na educação das nossas famílias, dos nossos assistidos, para que essa realidade se distancie a cada vez mais deles. Muito obrigada, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Você conhece alguém na sua cidade que está passando fome? Acho que essa é bem fácil, né? Principalmente para o nosso círculo de vicentinos. E é muito triste que a gente tenha essa condição ainda hoje, ainda nos dias atuais, principalmente pelo motivo que o tema nos traz, que nós somos um grande produtor de alimentos e nós exportamos muitos alimentos para ao redor do mundo, e como que a nossa população ainda passa tanta fome e como que os nossos alimentos ainda são tão caros para que nós mesmos possamos consumir. Então, certamente você conhece alguém na sua região, no seu bairro, ou pelo menos ali onde você atende que passa fome, e com certeza você se compadece da pessoa, porque você sabe que, como o Papa Francisco colocou, a fome ela é criminosa. Então, quando a gente vê um crime, a gente tem a sensação de querer fazer justiça. E por esse motivo, a gente tenta ao máximo fazer com que aquela pessoa saia daquela realidade. E 2, qual ação você acha que a SSVP pode empreender para colaborar com o fim do crime da fome? Eu acho que a sociedade ela é muito rica em vários aspectos, e um deles é a criatividade dos vicentinos, né? A gente conhece muitas ações, a minha conferência mesmo foi contemplada, né, pelo projeto do Nacional, que incentiva que a família assistida saia da realidade que ela está através do empreendimento, através que ela encontre uma forma para ela poder se manter naturalmente. E nós temos diversos outros exemplos também. A gente tem o Banho Solidário em São Paulo, que a gente conhece. A gente tem cursinhos populares voltados à parte da educação e são direcionados por pessoas vicentinas, entre tantos outros, educandários, creches, asilos, obras. Então, a gente tem feito a nossa parte e nós contamos com a ajuda daqueles que ainda não fazem parte desse círculo caritativo e que pode fazer uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. Então, é só parar para olhar um pouquinho, com um olhar um pouquinho mais caridoso, que a gente vai ver o quão benéfica a sociedade é para aqueles que ela alcança, para aqueles que ela consegue fazer a diferença. E agora, uma última perguntinha para você responder na sua intimidade. Qual sentimento você acha que uma mãe ou um pai sentem ao ver um filho com fome? Se você é mãe e se você é pai, eu acho que essa pergunta vai ser bem fácil de responder. Mas se você não é, eu acho que basta olhar para aquela pessoa que você mais ama no mundo e pensar que ela está passando fome. O que você faria? Fica aí o questionamento e direcionamento. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e um beijo. Tchau, tchau! Milhões, e mais de 120 milhões Dar continuidade no mundo. Na encíclica Fratelli Tutti. Não sei se é assim que fala. Fome, na encíclica Fratelli Tutti. Nossa, eu não pesquisei.